Olá, eu queria poder compartilhar algo aqui. Exatamente nessa mesma data, há 18 anos atrás, acontecia algo que viria marcar minha vida. Tá certo que muitos anos depois, alguns anos depois, eu pude entender que dentro deste fato não aconteceu só coisas ruins, mas foi uma grande tragédia. Isso é indiscutível, né? Eu era uma pessoa saudável, uma criança proativa, uma pessoa que era muito solícita, era bastante independente, sempre trabalhei desde criança, vendia picolé, fazia praca, plantava eucalipto, tudo que precisasse para trabalhar eu estava lá. Eu não era uma daquelas crianças que queria um brinquedo e pedia o pai para comprar, não. Eu era daquelas crianças que quando queria aquele brinquedo da moda, como uma Beyblade, por exemplo, você que é da minha época, você vai saber do que eu estou falando, uma Beyblade. O que eu fazia? Eu ia vender picolé. Vendia picolé 2, 3 dias para conseguir juntar dinheiro para comprar uma Beyblade. Eu gostava muito de jogar videogame. Naquela época as locadoras eram lotadas, era muito popular as locadoras de videogame. Você ia lá, alocava uma hora e jogava Mortal Kombat, Street Fighter, Bomberman, Dragon Ball Z. E eu vendia picolé para poder ter dinheiro para jogar videogame. Então eu sempre fui uma pessoa independente. Até que chegou um momento da minha vida em que eu deixei de ser independente para me tornar dependente. E foi uma dependência física, uma dependência emocional, porque quando eu fiquei sem andar, parecia que a minha vida tinha acabado. E isso acabou com a minha autoestima, porque eu era uma pessoa independente, eu queria algo, eu ia lá e fazia. E as pessoas passaram a se afastar de mim. E hoje eu trago marcas disso. Não porque eu quero, não porque eu vou guardar isso comigo, não. Mas são marcas, são cicatrizes. E a libertação é um processo, né? Tem coisas na vida da gente que a gente leva para a vida adulta. Não é uma escolha. E nem sempre é uma opção. Então eu fiquei sem andar no dia 1º de dezembro de 2005. E foi algo por um motivo tão bobo, tão besta, tão superficial, que não dá para entender como que algo tão banal possa acarretar numa consequência tão grave. Eu simplesmente só destronquei um dedão do pé. Pode entender isso? Pois é. Falando assim ninguém acredita, né? Destronquei o dedão do pé. E através disso foi desenvolvendo uma enfermidade que até hoje os médicos não descobriram o que é. E lá se passaram 18 anos. Eu era uma criança de 13 anos, né? Eu fiquei sem andar no dia 1º de dezembro e completaria 14 anos no dia 23 de dezembro, ou seja, eu fiquei sem andar alguns dias antes do meu aniversário. E eu posso dizer que aquele ano de 2005 foi o pior aniversário da minha vida, porque eu passei internado em Goiânia e como o meu aniversário é véspera de Natal e Ano Novo, enquanto as pessoas estavam lá fora soltando os foguetes, eu estava dentro do hospital escutando os foguetes e gemendo, gritando de dor, desesperado, querendo morrer, porque eu estava sentindo muita dor. Isso foi em 2005. 2010, 5 anos depois, foi quando eu aceitei Jesus, porque de 2005 até 2010 foi um processo árduo de depressão, foi um processo na qual a única saída que eu encontrava para a minha vida
era a morte, foi um processo no qual eu olhava para mim, não via sentido, eu perguntava a Deus por que eu, por que isso, por que aquilo. Nunca fiz mal para ninguém, porque o ser humano tem muito disso, né? Às vezes a gente vai questionar onde foi que eu errei. E era essa pergunta que eu fazia para Deus: Senhor, onde foi que eu errei? Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca blasfemei, eu sempre fui uma pessoa correta, trabalhadora, sempre ajudei as pessoas. Os vizinhos me amavam porque eu sempre era solícito, sabe? Naquela época, um vizinho pedia, vai lá no mercado comprar um refrigerante, eu ia. Eu tinha aqueles vizinhos que eram mais de idade, falavam, Ronaldo, vem aqui capinar meu quintal. Eu ia lá, capinava o quintal. Tipo assim, eu sempre era aquelas pessoas solícitas. Tanto é que eu sou assim até hoje. Quem me conhece sabe, né? Às vezes eu me antecipo às pessoas. Antes delas me pedirem ajuda, eu já estou me oferecendo para ajudar. Então eu perguntava, por quê? E de 2005 até 2010 foi um processo, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu fiquei sem andar em 2005. Meu irmão morreu em 2006. E então a minha depressão só se agravou. Quando chegou em 2010, eu me encontrei com Jesus. E o processo de libertação foi difícil, viu? Não para Deus, porque Deus ele tem poder, ele é soberano, mas tipo assim, olhando para mim, parecia que era impossível sair daquela situação. Muitas pessoas achavam que eu não ia sobreviver, porque eu emagreci tanto que parecia que eu já estava com o pé na cova mesmo. Eu não tinha escapatória, eu não tinha nenhum sinal de que eu iria superar aquilo, de que eu ia dar a volta por cima. Mas Deus, ele é um Deus que surpreende, né? E ele surpreendeu não só a mim, como a muitas pessoas. E hoje eu fico refletindo, de vez em quando eu paro, reflito sobre a minha vida e vejo o quanto Deus já fez por mim. Mas sempre quando chega esta época do ano, final do ano, em que eu fiquei sem andar, em que meu irmão morreu, em que é o meu aniversário, são datas que eu gostaria de esquecer. E sempre quando chegar final de ano, eu sou forçado, obrigado a lembrar. E hoje, 1º de dezembro de 2023, completam exatamente 18 anos que eu estou sem andar. Eu estou com 31 anos, ou seja, eu estou há mais tempo sem andar do que quando eu andava. Eu fiquei sem andar com 13 anos, já estou há 18 sem andar. Mais da metade da minha vida eu passei entrevado. E eu peço graça a Deus, peço força a Deus todos os dias, porque eu tento usar as minhas dores, eu tento usar os meus temores, os meus problemas, as minhas provas mesmo, as minhas lutas diárias, para poder fortalecer a fé de alguém, para poder motivar alguém. E se a minha vida motivou alguém até hoje, eu agradeço a Deus por isso, porque eu passei anos e anos da minha vida achando que a minha vida não tinha propósito, não tinha sentido. E se a minha vida hoje está motivando, está incentivando, está transformando a vida de alguém, então é porque a minha vida tem sim sentido. Por mais que para isso eu tenha passado por esse abismo, por esse vale imenso que é a minha vida. Mas eu oro a Deus todos os dias, porque há momentos em que eu estive a ponto de desfalecer e eu clamo a Deus para segurar na minha mão e não me deixar cair. Há momentos em que eu me sinto sozinho, abandonado, tipo aqueles sentimentos que eu sentia antes, eles lutam comigo constantemente. Quando eu fiquei sem andar, as pessoas me abandonaram. Ninguém queria ficar perto de mim, sabe? Eu entendo que, por um lado, as pessoas não conseguiam me olhar naquela forma, sabe? Elas sentiam um sentimento ruim quando me olhavam, definhando em cima de uma cama. Só que eu também vejo o outro lado, que
quem estava com o problema era eu. Então as pessoas não tinham que pensar nelas, e sim em mim, como eu ia me sentir ao estar sozinho. Infelizmente nem todo mundo pensa por esse lado, né? O ser humano ele só pensa muito em si. O fulano tá com câncer, eu prefiro nem ir visitar fulano do que ver fulano naquela situação. Quando na verdade uma visita àquele fulano vai fazer tão bem para aquele fulano, mas eu estou pensando no sentimento ruim que eu vou sentir ao ver o fulano com câncer, e não no sentimento bom que o fulano vai sentir com a minha visita. E é assim a vida. E eu sempre tento pensar nas pessoas. E se até aqui eu fiz alguma diferença na vida de alguém, glória a Deus. E se eu morresse hoje, eu morreria acreditando que talvez a minha vida não foi tão em vão assim, tão vazia quanto eu pensei que fosse em muitos anos de existência. 1º de dezembro não é uma data fácil para mim, mas Deus ele vai dando graça para a gente para suportar cada adversidade. Que sigamos firmes, porque Jesus ele não nos prometeu uma vida perfeita, uma vida sem dores, mas ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.